Bom, então, dando continuidade, e nesse sentido, a gente segue, né, de fato, para entender o que acontece com esse meio de mercado e agências, e tem um artigo produzido na época, né, pela estudante Mabile de Almeida e Souza, da Unesp Bauru. Ela se formou em Relações Públicas lá. Terminou o curso, fez o curso entre 2007 e 2010, e no ano de 2011 ela conseguiu uma publicação no congresso da Abrap Corp, né, que ela fala sobre relações públicas nas agências de comunicação, que inclusive é uma parcela do trabalho de conclusão de curso dela, que foi uma monografia. E o que é interessante de tudo isso, a gente pensar e refletir qual o verdadeiro papel das relações públicas nas agências de comunicação. Por que agências de comunicação e não agências de relações públicas? Né? Acredita-se ainda que o entendimento das relações públicas são complexos diante da sociedade, do mercado de trabalho, e talvez agências, né, de comunicação, agências de marketing digital, de embalde, enfim, talvez as pessoas consigam, né, desde empresários e comerciantes, empreendedores, consigam ter um entendimento um tanto quanto mais amplo e, e um entendimento que de fato as pessoas consigam interpretar qual é a responsabilidade da agência e assim por diante. Bom, nesse artigo, a Mabile já destaca a Cecília Peruso, né? Um livro de 86 da Cecília Peruso, que ela fala assim: ó, quando as atividades de relações públicas começaram a ser praticadas e assim chamadas, elas correspondiam aos interesses dos grandes capitalistas, procurando substituir uma imagem pública negativa de um empresário ou de uma organização por uma positiva para a população, sem se preocupar em informar as pessoas sobre as explorações sofridas em seu trabalho ou se dirigir a elas para ouvi-las, atender suas reais necessidades e assim por diante. A Peruso traz aí para a gente um detalhamento muito importante, que nessa visão grosseira do capitalismo, principalmente do início do capitalismo, né, a gente foi utilizado, as relações públicas foi utilizado não como um viés de transparência, e sim para esconder muitas coisas, para trabalhar a imagem de uma pessoa no sentido de esconder os defeitos, as questões negativas, né? E fazer com que a sua reputação não fosse arranhada, seja da marca ou seja do empresário, do expoente, pessoa pública e assim por diante. Então, assim, a opinião pública sempre esteve marcada, porém, não num eixo de compreensão mútua, né, que é defendido por Grune aí. Então, é interessante a gente refletir e vir nessa crescente. Se a gente for parar para pensar em Kunsch, em 97, a gente vai ter lá que a profissão de relações públicas no Brasil passou a ser uma prática mais expressiva a partir da década de 1950, pois o país passava por uma nova fase econômica, com a vinda de muitas multinacionais e a criação de indústrias de base, o que acarretou no desenvolvimento do mercado interno. O que isso significa é que no nosso país, com essa vinda das multinacionais, enfim, a visão acabou, ela foi se alterando, né, no sentido, olha, para fazer comunicação não é simplesmente só colocar os pensamentos que visam o lucro, que visam a economia, afim, né, e esquecer de outras atribuições pertinentes a uma organização que faz parte, suas responsabilidades sociais, né, suas responsabilidades éticas, suas responsabilidades para com o cidadão ou com a comunidade da qual ela está inserida e assim por diante. E aí Kunsch avança, né? Falando que trouxeram consigo uma cultura de valorização da comunicação,
sobretudo das áreas de propaganda e publicidade e relações públicas, aplicando as áreas de atuação e reforçando essa prática de comunicação no país. Além disso, os meios de comunicação também passavam por uma fase de avanços tecnológicos e de crescimento no Brasil. Foi nessa época que houve também a criação de Instituto de Pesquisa de Opinião Pública, né, e de Mercado. E aí, a partir desse momento, quando cria-se também adventos como o Código do Consumidor, enfim, as relações começam a ser um tanto quanto refletidas. Desde então, houve uma sucessão de fatos que contribuíram para que as relações públicas se desenvolvessem no país. Entre eles, podemos destacar a criação da Associação Brasileira de Relações Públicas, o período de vigência da ditadura militar no país, em que as relações públicas e outras áreas da comunicação se mostraram úteis para os militares, e aí isso foi algo que a gente carrega o peso até hoje, porque se você for ver, inclusive, em qualquer formação militar, seja das Forças Armadas, ou seja da Força, quando eu falo Forças Armadas em nível federal, seja das Forças públicas, eu estou falando em nível estadual, né? Então, Polícia Militar, Polícia Civil, ou seja, no âmbito municipal, que são guardas municipais, guardas civis municipais, todas elas você encontra o setor de relações públicas. E esse setor de relações públicas sempre foi o quê? Um emissor da opinião, né, desses militares diante de fatos ou diante de momentos que passam ou inclusive de ações que serão tomadas. E as relações públicas foi muito utilizada por esse pessoal com essa intenção simplesmente de transmitir essas ideias ou esses ideais, né, não democráticos, né? E isso fez com que as relações públicas ficassem um tanto quanto perdida nesse meio da comunicação social, né? A inauguração do primeiro curso superior brasileiro em 1967 e a regulamentação da profissão, tornando uma atividade a ser exclusivamente desenvolvida por bacharéis de comunicação social com habilitação em relações públicas. Lembrando que já faz 3 anos que caiu a questão de comunicação social, né? Essa questão de habilitação, e vocês, né, estarão formados em relações públicas. Eu, por exemplo, a Mércia, a Ana, o Tarsis, a nossa formação é em comunicação social com habilitação em relações públicas. E isso permeou por muito tempo. Hoje apenas a publicidade se encontra ainda nesses termos. Bom, avançando, a Mabel, ela vai falar que assim, e aí ela acaba utilizando o Pinho, né, para falar sobre o quanto talvez a gente foi explorado, a nossa profissão transmitiu uma visão distorcida e negativa das relações públicas por conta do militarismo. E ela justifica, inclusive, esse avanço e esse entendimento um tanto quanto mais parceiro da comunidade, parceiro da população, tanto a publicidade e propaganda, que muitas das vezes a intenção fim é a venda, né? E também o jornalismo sempre como o parceiro da comunidade, aquele que leva informação, aquele que leva a denúncia, aquilo que atende os clamores do povo, né? No sentido de, olha, a imprensa está aqui, a imprensa... Aliás, essa questão do quarto poder vem muito mesmo de uma maneira gritante do jornalismo, né? Enfim, principalmente no sentido de trabalhar a opinião pública favorável nas suas relações diárias, né? Então, pode parecer estranho, mas por muito tempo o jornalismo trabalhou o que a gente sempre deveria trabalhar, que foi o que eu falei aqui no início, que o Todo Mundo Precisa de RP vem batendo nos últimos anos, que é você construir uma relação legal de empatia, de simpatia, né? De fazer sentido essa relação existente. E me parece que o jornalismo, não sei se sem querer ou de maneira estratégica, já há algum tempo vem atuando
nisso e vem atuando de uma maneira um tanto quanto estratégica. Bom, a Amabile vem falar para a gente que foi na década de 1980 que se notou um crescimento da área de comunicação no país, sendo que muitas empresas no segmento surgiram. Além disso, notou-se a tendência de integração em diversas áreas da comunicação, nos departamentos e empresas da época, em detrimento aos departamentos que anteriormente somente contemplavam as relações públicas. Isso colaborou para que as relações públicas perdessem espaço como gerenciadores da comunicação organizacional. Então ela fala sobre essa ampla tendência, né, que acabou a comunicação sendo um verdadeiro mix e uma forte crescente de 80 para frente, né, dessa questão de, olha, eu preciso de uma agência que contemple as diversas áreas da comunicação e não que essa agência então somente faça as relações públicas, enfim. E foi nesse período que deu um trabalho danado. Existiam assim 80, 90, sempre existiu, essas 2 décadas foi marcada por muito embate, inclusive com o pessoal de JOR, de quem é a responsabilidade de fazer assessoria de imprensa, sabe? Até que chegou ao consenso mais pra frente que, olha, faz quem é o melhor, né? Quem o mercado aceita, enfim. Quem está dando resultado para a empresa, para a organização ou para a personalidade pública e assim por diante. Bom, nessa crescente, ela fala que a década de 1990 ficou marcado para o campo das relações públicas como um período de maior aproximação entre a academia e o mercado. Então há um destaque tanto de Kunsch, tanto de Fábio França, a própria Peruso, e outros tantos acadêmicos respeitados da nossa área que essa multi-interpretações do que são as relações públicas, ela só deveria ser fortalecida, ela só iria ser fortalecida e fazer com que as pessoas realmente entendessem essa profissão, né, o bem que as relações públicas podem trazer em desafios contemporâneos, se a classe acadêmica realmente estivesse produzindo conteúdo e estivesse firmando e entendendo o que essa globalização trazia e escrevendo e produzindo conteúdo, colocando de fato as relações públicas, né, como uma profissão que produz ciência, né, que produz dados científicos, e fortalecendo isso foi que a gente conseguiu ir avançando e assim por diante. É legal trazer um pouquinho de Kunsch, porque ela fala que com o retorno da liberdade de imprensa no Brasil, a partir dos anos de 1980, e as questões de responsabilidade social e ambiental sendo encaradas como essenciais para o desenvolvimento da humanidade e preservação dos recursos do planeta, a sociedade passou a exigir mais transparência nas relações com as organizações. Então é isso que a gente estava trabalhando até então, né? O quanto talvez no regime militar as relações públicas viveram um momento trágico, porque eles não podiam ser transparentes. E foi o momento que a nossa profissão foi utilizada como uma ferramenta simplesmente de emissor, né, de ideias, ideais e propagação daquilo que estava sendo debatido ou daquilo que estava sendo imposto pelo regime militar, né? Muitas organizações passaram a entender a função estratégica da comunicação e passaram a tratá-la com mais importância, ao invés de considerá-la como algo dispensável ou fútil. Notou-se, então, que seriam necessários novos modelos e canais de comunicação, que aí a gente amarra, né, com o que a gente viu na aula passada sobre modelos e canais de comunicação, sobre fluxo, sobre redes, enfim, nasce de tudo isso, né? Aqui essa reflexão que eu trago para vocês de uma realidade hoje, né, do mercado, né? Os profissionais que
que fundam a agência, até a época que eu estudava, um pouquinho mais para frente, isso eu estou falando de 2008 até 2010, vamos dizer assim, quem que de fato encarava fundar uma agência, né? Aquele que estava desempregado, aquele que estava desamparado do mercado, da carteira assinada e assim por diante. Isso eu estou falando desde a publicidade, das relações públicas e jornalismo. Quem começou a tomar um pouco mais de protagonismo com isso foi o jornalista que estava longe da redação. Ele criava uma agência de redação e isso minimizava os custos para os jornais e isso começou a ser algo inteligente e rentável para que os veículos de comunicação fizessem essa opção, né? Então ali você tem uma agência de notícias e a publicidade de propaganda, ela teve o seu avanço também no período crescente, porque ela acompanhou o mercado e viu a necessidade da velocidade do dia a dia, da dinâmica que os negócios deveriam proporcionar, e ela se adaptou muito rápido a esse viés, não ficou amarrado só nas questões de TV, e aí a gente tem que tirar o chapéu do quanto eles entendem de comunicação integrada quando eu falo que as ferramentas da área da comunicação precisam estar amarradas, e a gente parece estar acordando agora. Então eu vejo com bons olhos quando a gente tem alunos, porque eu sei que a gente tem aqui nessa turma, acho que inclusive do quinto semestre, do sétimo eu sei que a gente tem também alunos atuando em agências, mas o que eu fico mais contente é com o protagonismo de alunos do quinto, né, em fundarem a sua própria agência e irem para cima, né, verificando que há espaço, seja desde que essa agência trabalhe com comunicação, que trabalhe com eventos, né, que trabalhe com o viés digital, mas vem se aventurando e esse protagonismo é muito dessa turma de vocês agora, dessa geração das relações públicas de vocês, e eu vejo com bons olhos. Então, aquele espaço que o jornalismo teve, que a publicidade teve, tende as relações públicas terem de volta, né, conquistarem novamente esse posicionamento mercadológico e o reconhecimento. Então, a gente espera, na verdade, essas questões. Quando a gente avança um pouquinho e vai fazer um entendimento sobre o papel das agências de comunicação, que é o que a Alessandra tem trabalhado nos últimos anos, né? Ela traz para a gente que são empresas especializadas que possuem uma visão imparcial, global e normalmente acompanham todas as tendências mundiais da área de comunicação. Por que isso? Porque ela tem clientes em diversas áreas. A agência precisa saber tratar desde de uma personalidade que é uma pessoa que atua no meio público do município, do estado, da nação, até uma pessoa global que dá palestras na ONU, enfim, até o mercado do Val, que é o mercado aqui do bairro da onde eu estou inserido, né? A venda da Dona Cecília, o açougue do seu Nelson, enfim. E aí essa é uma questão e uma crescente muito interessante. Eu até acho que é uma pausa que a gente precisa fazer para refletir nessas questões.